Meus prezados irmãos, eu quero vos cumprimentar com um bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma breve reflexão. Os irmãos sabem que quem tem acompanhado, ouvido as reflexões de segunda-feira para cá, de ontem, observou que nós estamos falando sobre proteção divina. Mas nesta manhã, orando, Deus colocou algo no meu coração, preocupado, bastante preocupado como pastor, como vosso pastor, com a nossa membresia, com aqueles amigos e irmãos que têm passado por tribulações, tantas lutas, tantas adversidades, tantas dificuldades, e pessoas nos ligando, pedindo oração. Há pouco mesmo, uma irmã ligou, está passando por luta na saúde, luta na família, provação em diversas áreas. Deus nos despertou para trazer uma palavra diferente do tema da proteção divina, mas tem tudo a ver que quem nos protege, quem nos dá segurança material e espiritual é o Senhor nosso Deus. Deus colocou um alerta para mim, me deu a oportunidade, me chamando a atenção, me exortando para que eu transmitisse uma palavra de nós, como cristão, como que nós estamos ou como nós devemos lidar com nossas provações. Nós somos provados, testados por Deus pela tua vontade, pela tua permissão a todo momento. Como lidar com isso? Vamos orar, e eu quero, com base na Bíblia, trazer uma palavra aparentemente aparecerá extensa, longa, mas é breve. É algo que vai servir de edificação nesse tempo de crise para a tua vida, para a nossa vida. Deus vai nos impactar através desta palavra nesta manhã. Oramos. Senhor meu Deus, eu te sou grato pela oportunidade de estar na tua presença mais uma vez para trazer uma palavra, Senhor, para os teus filhos e todos aqueles que serão alcançados pela mesma. Que o teu Espírito possa nos dar discernimento, que o teu Espírito possa realmente tratar conosco dentro das nossas necessidades, no momento de provação, de luta, de aflição, de adversidade. Esteja conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra bíblica para servir de como base para a nossa reflexão nesta manhã, que está em 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9. É importante que você me ouça. É importante que você ore e ouça essa palavra e a coloque em prática, em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais em gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ainda tem um versículo 9 do capítulo 13 do livro de Zacarias, que é importante que eu leia. Colocarei essa terça parte no fogo, e refinarei como prata, e purificarei como ouro,
ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Queridos, antes aqui de eu entrar no assunto que achamos ser importantíssimo, como lidar com as provações na condição de cristão, olhe bem, tem um artigo que eu quero ler para você, que ele vai falar sobre esses versículos que nós acabamos de ler de 1 Pedro e também do livro do profeta Zacarias. Eu os refinarei como se refina a prata e os provarei como se prova o ouro. E isso que eu acabei em resumo de ler em 1 Pedro capítulo 1, do 3 a 9, e Zacarias 13, verso 9. Presta atenção para você entender essa refinação de prata, de ouro, né? De provações, ser provado no ouro, refinado. Olhe bem isso. Os metais preciosos, eu quero explicar isso aqui para você num artigo rápido. Os metais preciosos, para terem cotação, são refinados e provados, até que tenham o toque da aprovação. Antes, o seu valor é diminuto. Nenhum de nós, olhe bem, nenhum de nós imagina as operações, a ação porque tem de passar os metais preciosos. Antes de os podermos ter de tal como são resplandecentes, puros e valiosos. O processo é profundo. Os filhos de Deus, por vezes, ficam admirados e até revoltados com as perseguições, com os sofrimentos, com as lutas, doenças que estão vindo sobre eles ou sobre nós. Entende que não mereciam sofrer tanto, provado, amassado como vaso. No entanto, é vontade de Deus que a nossa fé seja purificada, refinada e provada, a fim de que o produto final, escute isso, o estar na presença de Deus, seja de acordo com a excelsitude do nosso Deus. Na sua presença não entrará nada manchado, conspurcado e indigno. Todas as margas de nossa vida têm que ser tiradas para ficarem afastadas, longe de Deus. Cristo, amados, nos salvou e nos purificou com seu precioso sangue. Agora, compete-nos provar com a nossa vida de entrega que estamos preparados para não envergonhar a majestade e a grandeza do nosso Deus. Para isso, importa que, por um pouco de tempo, sejamos provados por várias tentações. Na presença de Deus só permanecerá o mais precioso e de melhor toque. Deus está tirando as escórias do nosso caráter, para que só o ouro puro ornamente o seu altar. Como diz o nosso texto, o amor de Deus em Cristo purifica-nos, refinando-nos, como se refina a prata e como se prova o ouro. Sejamos firmes e fiéis até a morte. Das suas mãos receberemos a coroa da vida. Por que eu estou lendo e preparamos esse artigo muito breve aqui antes de entrarmos na palavra como devemos lidar com as provações? É porque dentro do contexto, introdutoriamente naquilo que eu falei, dentro do contexto da história que eu quero narrar aqui, explanar brevemente, nós vamos falar sobre provações, refinamentos. E dentro de 1 Pedro, onde nós lemos, e no livro de Zacarias, eu trouxe uma introdução para você entender como que é o nosso processo de provação, o nosso processo de refinamento. Como o ouro é provado no fogo, nós precisamos, como isso, sermos lapidados, purificados pelo poder do sangue de Jesus. Me dê a sua atenção
para agora entrarmos aqui no que realmente Deus nos revelou para vos trazer para a sua edificação, para a impactação espiritual da tua vida nesse momento em que você está passando por luta, em que você está chorando lágrimas muitas das vezes de sangue. E às vezes parece que você não vai suportar. E isso tem abalado a tua vida cristã, a tua fé em Cristo. Está deixando de caminhar, está deixando de orar, está deixando de fazer aquilo que é propósito com Deus para ganhar a vida eterna. Preste atenção, como devemos lidar com as provações, nós que dizemos sermos cristãos em Cristo. Me escute. Ao enfrentar provações e refinamentos, muitos irmãos e irmãs no Senhor ficariam desnorteados, não sabendo como experimentá-las para estar segundo o coração de Deus, para estar espiritualmente falando, firmes dentro do plano, do projeto e da vontade de Deus. Graças, olha bem, à liderança de Deus, nós, preocupados com esse momento de prova, com esse momento de luta, com esse momento de crise, não só com a pandemia, quaisquer, em todos os aspectos de provação que você está passando, que nós estamos passando. Captamos aqui alguns princípios sobre esse aspecto por meio do estudo minucioso da palavra, comunicado com meus irmãos e irmãs na igreja. Quer dizer, procuramos a Deus mais, conversamos com meus filhos que são estudiosos, procuramos no contexto para poder lhes trazer uma palavra realmente lapidada para você nos entender. Agora, eu, nesta manhã abençoada de quarta-feira, gostaria de compartilhar com vocês e espero eu, como vosso líder, como vosso pastor, como vosso amigo, porque eu não tenho só a membresia que participa conosco dessas reflexões, mas tem outras pessoas que ouvem, que gostam, que nos cobram por esse momento de estudo da palavra de Deus. Quero poder ajudá-los, irmãos, irmãs, amigos e todos que forem alcançados, que estão passando por provações, estudar um pouquinho conosco de como enfrentar esse inimigo que só Deus para tirar e ter misericórdia. Em primeiro lugar, veja bem, são princípios. Devemos entender que todas as provações e refinamentos são arranjos de Deus, vontade de Deus, permissão de Deus, e que dentro deles há o amor e vontade e exigências do Mestre. Preste atenção. Todos nós, queridos, sabemos que Deus é o Mestre dos céus e a terra de todas as coisas. Então, quando as lutas, as provações, as adversidades, aquele momento que você diz, eu estou num deserto, quando as provações e refinamento, olha ele aí que nós acabamos de ler na palavra de Deus, vem sobre nós, primeiro devemos crer que são autorizados, permitidos por Deus, e não vem de arranjos humanos ou lei natural. Preste atenção. Enquanto isso, devemos também estar cientes de que por trás de tudo o que Deus faz está o teu grande amor. Eu sempre vou citar João 3,16. Deus amou o mundo a nós, o mundo a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, tivesse fé, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Passa por provação, mas por permissão divina, porque Ele te ama e daqui a pouco Ele vai te livrar desse mal. Ele permite que provações, queridos, e refinamentos venham sobre nós, porque há muitas coisas dentro de nós que não estão de acordo com as suas intenções, quer dizer, com as intenções divinas, como nossa rebelião e corrupção, nossos motivos e adulteração da fé em nosso Deus. Sem aprovações ou sem as provações e refinamentos, não é fácil que mudemos e nos livremos
destas coisas. Veja Moisés, um exemplo forte. No início ele estava cheio de naturalidade, assim como seu entusiasmo, gentileza e sangue quente. Moisés era um homem estridente, a natureza dele era robusta, mas Deus precisava preparar ele para uma grande peleja, para uma grande batalha. Aquele sangue quente iria não esfriar a ponto de morrer, mas iria melhorar. Deus ia trazer uma coisa para dentro da vida de Moisés chamada temperança de espírito. É o que nós estamos precisando ter. Então, quando viu um egípcio espancando um hebreu, isso é Moisés. Ele matou o egípcio, levado por seu sangue, pela sua natureza estridente, pelo seu sangue quente, com caracteres satânicos. Como esse nele, Moisés tinha muita probabilidade de fazer algo que interromperia e perturbaria a obra de Deus. Preste atenção, portanto, Deus fazia algo, olha bem, Deus fez com que ele passasse por um refinamento no deserto por um período de 40 anos. Olha bem o que Deus fez com Moisés. 40 anos aquele homem passou no deserto. Durante esse tempo, a sua natureza, a sua naturalidade foi esvaiando pouco a pouco. E nesse ambiente extremo, através de constante oração e clamor a Deus, sentiu de fato que ele estava ao seu lado. Moisés viu que Deus queria algo com ele, viu muito de seus feitos maravilhosos, dos seus milagres, que ele, olha bem, que permitiriam que ele, Moisés, adquirisse um verdadeiro conhecimento da autoridade e poder de Deus e desenvolvesse uma fé verdadeira nele. Deus estava, queridos, trabalhando o caráter espiritual de Moisés. Deus estava temperando a naturalidade, a natureza de Moisés. Deus estava tirando todo aquele momento em que o adversário se apoderava daquela sua natureza quente para lhe fazer um grande líder, temperado, respeitado, de caráter ilibado na presença de Deus, a ponto de libertar o teu povo da escravidão do Egito. No fim de todo esse processo, olhe bem, ele conseguiu obedecer a todas as orquestrações e arranjos de Deus, olhe bem, que ficou apto a ser usado por ele, conduzir os israelitas para fora da escravidão, da tirania de Faraó. A partir do exemplo de Moisés, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Podemos ver que tudo que Deus faz, sempre ele nos testa ou nos refina. Tem a intenção de nos mudar e purificar, assim como permitir, olhe bem, que vejamos a sua amabilidade nas provações e refinar, eu sempre vou falar nessa palavra refinamento, e de modo que possamos conhecê-lo, Deus, e sermos ganhados por ele no fim. Assim como a Bíblia diz, escute isso aqui, que profundo esse 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 a 7. Na qual exultais ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristado por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, refunde para louvor a glória e honra na revelação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a primeira parte que nós estamos trabalhando para que você saiba lidar com as suas provações. Moisés foi um exemplo forte, profundo disso. Em segundo lugar, durante as provações devemos vir diante de Deus, orar e buscar a sua vontade e obedecer a sua obra, quer dizer, obedecer aquilo que ele colocou, que ele coloca para nós fazermos. Me escute aqui, queridos.
quando uma provação vem sobre nós, devemos primeiramente aceitar e obedecer a essa situação. E então aquietar como cristão, como pessoas que têm fé, ou dizemos ter fé, temos que aquietar os nossos corações diante de Deus, diante do Senhor, para orar e buscar a sua vontade. Este é um importante princípio de prática. O que é a vontade de Deus? Qual o aspecto dos nossos caracteres corruptos ele vai purificar? Quais verdades devemos entrar e como ser testemunhas para satisfazê-lo? Tudo isso pode ser entendido, olha bem, quando obedecermos a obra de Deus e retornarmos ao seu Espírito no tempo certo, nos aquietamos diante dele. E não há forma de obedecermos esclarecimento ou iluminação do Espírito Santo. Assim seremos, se não fizermos isso, incapazes de compreender a significância, olhe bem, de Deus nos testar. Podemos facilmente mal interpretar e reclamar dele, perdendo o nosso testemunho. Escute aqui, portanto, queridos, é muito importante que oremos, é muito importante que pratiquemos, é muito importante que busquemos ao Senhor nosso Deus. Busquemos as verdades e captemos sua vontade durante o período das nossas lutas, durante o período das nossas provações. Olha bem isso aqui. Quando Jó foi provado, seu gado foi roubado e a calamidade caiu sobre os seus filhos. Olhe bem, ele foi transformado de um homem rico em posse de muitas riquezas para alguém que não tinha mais nada, da noite para o dia. Jó, escute, entretanto, obedeceu à situação com racionalidade e calma. Ele ficou calmo, aquietou seu coração, porque ele sabia no Deus que ele cria. Como está escrito na Bíblia, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançando de si em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Jeová deu, Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová, ou bendito seja o nome do Senhor. A partir da conduta de Jó, escute isso aqui, podemos ver que ele tem um coração reverente a Deus no momento das aflições, no momento das suas provações. Antes de entender a vontade de Deus, ele não tirou conclusões apressadas ou precipitadas, mas conseguiu submeter-se a orar e a ele buscar segundo a vontade de Papai do céu. Ao buscar a ele, ele veio entender que as propriedades, filhos e a própria vida de uma pessoa são todas concedidas por Deus. Se ele quiser tomar, ele toma de volta. E é perfeitamente natural, porque é Deus que nos dá tudo. É Ele quem nos dá vida. É Ele que, se quiser, nos dá riqueza. Então ele não reclamou a Deus, Jó, mas ofereceu agradecimentos e louvor a Ele, dando um belo e sonoro testemunho por Deus. A prática de Jó em provações é digna de nossa imitação, pelo grande exemplo que ele deu. Em terceiro lugar, me escute aqui, devemos ter uma fé inabalável para sermos testemunhas por Deus, e é preferível maldizer a nós mesmos que reclamar do nosso próprio Deus. Tem pessoas que a vida é reclamar, que Deus não fez, que Deus está demorando. Não faça isso. Olha Moisés, olha Jó, submeteram-se ao momento, mesmo na aflição, na luta, no deserto, na provação. Eu sei que não é fácil, mas foram orar e buscar qual seria, qual era, porque Deus permitiu aquilo acontecer e porque Deus permite as provas da nossa vida. Durante as provações, preste atenção mais um pouquinho aqui comigo. Se ainda não entendermos a vontade de Deus,
ou não soubermos o que fazer após repetidas orações frequentes, então devemos ter a solução de sofrer as durezas e manter a nossa fé e obediência com relação a Ele, a Deus. Não importa o quão, queridos, incompatível a obra de Deus é com nossas noções. Veja bem, não devemos fazer nossas próprias escolhas, agir com as nossas próprias mãos ou exigências, nem reclamar do Senhor, mas sim devemos nos submeter da melhor forma possível à vontade dele. Mesmo se formos incapazes de cumprir nossos deveres, olhe bem, ainda devemos persistir em ler as palavras de Deus e nos aproximarmos cada vez mais dele em nossos corações. Quando confiamos tudo ao Senhor, queridos, olhe bem, incluindo nossas perspectivas e destino, e resolvemos ser testemunhas por Ele nas provações, Ele aparecerá para nós. De uma maneira ou de outra, o Senhor aparece quando você se submete à oração e à vontade do Senhor. Pense um pouco nesse exemplo de Jó, que enfrentou uma provação após outra. Primeiro ele foi desprovido de todas as suas propriedades, não foi fácil. E filhos, e em seguida ele mesmo teve úlceras, ficou doente, malignas por todo o seu corpo. Pense, imagine isso. Ao longo do tempo, embora sofresse por insuportável e não soubesse quais, porque essas situações aconteceram com ele, Jó, ainda assim foi capaz de obedecer aos arranjos, às vontades do Senhor, sem pedir-lhe para remover as situações. Ficou calmo, ficou quieto, se submeteu à vontade do Senhor. Senhor, foi o Senhor que deu, então o Senhor tem autorização para tirar. Ele não quis saber, ele só foi orar. Entenda finalmente o que aconteceu com ele. Ele manteve a sua fé verdadeira em Deus e preferiria amaldiçoar a si mesmo do que reclamar com Deus, Jó. Mesmo quando a sua esposa, escute isso, lhe disse para abandonar Deus e morrer, ele ainda assim não disse nada para ofender o Senhor. Assim como Jó, jamais a Deus, olha bem, assim como Jó, jamais negou a Deus ou reclamou a ele, mais ainda o louvou, o adorou, dando testemunho por ele, Deus revelou o seu total apoio a ele no fim e o abençoou. Com o que, queridos? Com o dobro da fortuna e expectativa de vida que ele possuía antes. Deus dobrou as riquezas de Jó que ele deu, que ele tirou, o Senhor voltou para ele, porque Jó se submeteu à vontade do Senhor. E eu termino aqui resumindo: se pudermos praticar de acordo com esses 3 princípios mencionados acima, que eu acabei de dizer para você, quando as provações e o bendito refinamento vierem sobre nós, creia e cremos que seremos capazes de sermos testemunhos por Deus e ganhar muito com nossas provações. É a palavra que Deus me revela desta manhã para trazer para a sua vida. Como devemos lidar com provações? Nós que dizermos ser cristão. Eu disse, frise, em primeiro lugar, devemos entender que todas as provações e refinamento são arranjos de Deus. É permissão dele. E que dentro deles há amor, a vontade e exigências do Senhor. Em segundo lugar, entenda que durante as lutas, durante as provações, devemos vir diante de Deus, orar, buscar a sua vontade e obedecer a sua obra. Praticar aquilo que ele te prometeu, que ele te deu de talento, que ele te deu de dom. Faça no meio da prova. Pregue, cante, desenvolva os talentos que Deus te deu no meio dessa aflição e ele vai te dar vitória. E por último, terceiro lugar, devemos ter uma fé inabalável para sermos testemunhas por Deus. E é preferível maldizer a nós mesmos que reclamar dele.
Guarde esta palavra. Eu quero fazer uma oração. Eu poderia falar sobre proteção divina, mas proteção está incluído dentro daquilo que você está passando de crise, de luta, de problema. Deus te protege desse mal. Senhor Jesus, eu te sou grato pela oportunidade de estar na tua presença. Agradeço por esta palavra. Tínhamos um outro assunto, mas o Senhor sabe o que faz. Conhece as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Conhece a igreja, o coração dos cristãos. Meu Deus, este homem, esta mulher que passa por esta luta de saúde, de enfermidade no hospital, na UTI, guarda esta luta financeira, este celeiro vazio, esta porta que fechou de emprego, Senhor, escancara, ajuda, mas que possamos passar essas lutas dentro do crivo da tua vontade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Ouça essa palavra que ela vai me edificar. Você vai estar sendo provado, está sendo refinado, mas lá no final você será purificado pela glória e pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade. Amém.